Me diga uma coisa. Quem nunca sentiu aquele peso da preocupação? Aquela sensação que, sei lá, parece que te amarra, que rouba o sono e transforma um probleminha num monstro debaixo da cama. É quase uma epidemia silenciosa, não acha? Totalmente. É uma das experiências mais universais que existem. E o mais curioso é que, sendo algo tão comum, tão parte da vida, a maioria de nós nunca aprendeu a lidar com isso. A gente não tem um método. Exato. A preocupação simplesmente chega, arromba a porta da mente e assume o controle. A gente se sente refém. Essa é a palavra. Refém. Mas a análise que a gente preparou hoje parte de uma premissa muito poderosa. Não precisa ser assim. Existe um manual, um guia prático para retomar as rédeas. E ele foi escrito há décadas, mas continua, assim, assustadoramente atual. Estamos falando do clássico de Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Só que aqui tem um diferencial fundamental. A gente não vai simplesmente reler um livro antigo. A nossa discussão se baseia num trabalho de curadoria, uma seleção cuidadosa das lições mais impactantes. E todo esse mérito vai para o Douglas Morais, que é mentor e psicanalista com mais de 20 anos de experiência no estudo da mente humana. É isso que torna essa conversa especial. O Douglas mergulhou a fundo no trabalho de Carnegie, testou, aplicou e organizou tudo isso num guia definitivo. Um guia que ele disponibiliza no portal Mentalidade Consciente. Então o que a gente tem aqui não é só a sabedoria do Carnegie, mas a validação de um especialista do nosso tempo. E essa validação é crucial. O próprio Carnegie não viu o livro dele como uma teoria filosófica, sabe? Abstrata. Ele descrevia como uma coleção de receitas bem-sucedidas. Que ótimo isso. E é exatamente isso que o Douglas Morais resgatou. As receitas que funcionaram são técnicas testadas em campo, no campo de batalha da mente humana. Receitas bem-sucedidas, eu adorei isso. Então vamos para a cozinha. Qual é o primeiro ingrediente, a primeira grande receita para começar a tirar esse peso das costas? A primeira é talvez a mais transformadora de todas, porque ela mexe na estrutura de como a gente enxerga o tempo. Carnegie a chama de viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. Uau, o nome é forte, hermeticamente fechados. Parece quase uma prisão, mas imagino que a ideia seja o contrário, né? Uma libertação. Me ajuda a entender melhor como isso funciona na prática. Pensa num grande navio transatlântico. Ele é construído com vários compartimentos que podem ser isolados por portas de aço. Se o casco for danificado e um compartimento começar a inundar, o capitão aciona um botão e pronto. Essas portas se fecham, isolando o vazamento e garantindo que o resto do navio continue seguro. A proposta é fazer exatamente o mesmo com a nossa vida. Ou seja, isolar os vazamentos de ansiedade. Exato. Isolar o hoje, fechar uma porta de ferro pro passado, o que Carnegie chama de os ontens já mortos, e outra porta de ferro pro futuro, os amanhãs que ainda não nasceram. O objetivo é viver plenamente dentro do compartimento do dia de hoje. A inspiração para isso veio de Sir William Osler, um médico famosíssimo que disse que o segredo do sucesso dele foi uma frase que leu de Thomas Carlyle. O nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Um celular apitando o tempo todo, com e-mails sobre projetos futuros, com as redes sociais lembrando de coisas do passado. Construir essas portas de ferro parece uma tarefa de Hércules. Como a gente consegue se isolar no hoje, com tanto ruído puxando a gente pro ontem e pro amanhã? Você tocou no ponto central. É mais difícil hoje do que na época de Carnegie, sem dúvida. Mas o princípio continua o mesmo. Não é um interruptor que você liga e desliga, é uma prática consciente. É decidir ao acordar, minha energia hoje será gasta com os desafios de hoje. É um músculo que se treina. E essa sabedoria é milenar. Carnegie lembra da prece, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Olha que interessante. A prece não pede o pão da semana inteira, nem lamenta o pão que faltou ontem. Ela foca no sustento para as próximas 24 horas. É um convite para concentrar toda a nossa força no único campo de jogo que a gente tem, o agora.
Entendi. É um exercício diário de foco. Mas, sendo realista, às vezes a gente é pego de surpresa. A teoria é ótima como prevenção, mas e quando o problema já explodiu? Quando o compartimento de hoje já está inundado de pânico e a gente está se afogando na preocupação? Existe uma receita para essa emergência? Existe, e é uma das ferramentas mais poderosas do livro, a chamada Fórmula Mágica. E o mais curioso é que ela não foi criada por um psicólogo, foi por um engenheiro, um homem chamado Willis H. Carrier, ninguém menos que o inventor do ar-condicionado moderno. Um engenheiro criando uma fórmula para a mente? Essa eu quero ouvir. A história é ótima. O Carrier estava à beira de um colapso. Um projeto caríssimo, de $20 mil na época. Tinha falhado miseravelmente. Ele não dormia, não comia. A preocupação o estava paralisando por completo. Foi aí que, no desespero, ele criou um método para si mesmo. Uma fórmula de 3 passos. Ok, quais são eles? O primeiro passo foi sentar e analisar friamente a situação, se perguntando: qual a pior coisa que pode realmente acontecer aqui? Sem drama, sem exageros. A resposta foi: a empresa dele perderia os $20 mil e ele provavelmente seria demitido. Certo, ele deu um nome e um tamanho real para o monstro. Muitas vezes o medo é só uma sombra disforme, né? Esse passo força a gente a acender a luz. Exatamente. O segundo passo é o mais difícil e o mais contraintuitivo. Preparar-se mentalmente para aceitar o pior, se for necessário. Carrier pensou: ok, se o pior acontecer, eu aceito. A empresa vai sobreviver e eu posso procurar outro emprego. Espera um pouco. Aqui é que a coisa fica complicada para mim. Essa atitude de aceitar o pior não corre o risco de virar conformismo? Onde fica a linha entre encontrar a paz para pensar e simplesmente desistir da luta? Essa é a dúvida mais comum e é uma distinção fundamental. Aceitar não é o mesmo que desejar ou se resignar. Pense nisso como encontrar o chão. Enquanto você está em queda livre no poço da ansiedade, gritando "e se, você não consegue fazer nada. Verdade. Ao aceitar o pior cenário possível, você para de cair. Você toca o fundo do poço. E é só a partir de um lugar sólido, com os pés no chão, que você pode pegar impulso para subir de novo. Faz sentido. Você elimina a paralisia da incerteza. E aconteceu algo mágico quando ele fez isso. Aconteceu. No exato momento em que ele aceitou o pior, ele sentiu um alívio imediato. Uma calma que não experimentava há semanas. E isso nos leva ao terceiro e último passo. A partir daquele ponto de calma, com a mente finalmente livre do pânico, ele pode se dedicar a melhorar a situação a partir do pior cenário que já tinha aceitado. A energia que ele gastava se preocupando foi liberada para resolver o problema. Perfeitamente. Com a cabeça fria, ele reexaminou o projeto e descobriu uma solução. Exigiria um gasto extra de $5 mil, mas salvaria o projeto. No fim das contas, a solução não apenas funcionou, como a empresa ainda lucrou $15 mil com aquele contrato. A fórmula o tirou do modo sobrevivência e o colocou de volta no modo resolução de problemas. Cara, que virada de chave! É uma ferramenta de emergência para a mente. E pensar nessa energia que a preocupação consome, isso não é só uma metáfora, né? As fontes que o Douglas Moraes compilou deixam muito claro que esse desgaste mental tem um custo físico real e bem perigoso. Sim, e esse é talvez um alerta mais sério de toda a obra. A gente tende a separar mente e corpo, mas a preocupação crônica é a prova de que essa divisão não existe. Carnegie cita diretamente o Dr. Alexis Carrel, um vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, que afirmou de forma categórica: os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Direto e assustador. Não é uma figura de linguagem, é uma constatação médica. Exatamente. A preocupação constante coloca o corpo num estado de alerta perpétuo. É como não ter um carro acelerado no máximo sem sair do lugar 24 horas por dia. Uma hora o motor vai fundir. E o livro detalha onde esse motor costuma quebrar primeiro. Um dos exemplos mais clássicos são as úlceras de estômago. A famosa gastrite nervosa. Isso. Há uma citação do Dr. Joseph F. Montage, um especialista no assunto,
que é brutalmente honesta. Ele diz: não temos úlceras de estômago devido ao que comemos. Temos úlceras de estômago devido ao que está nos devorando. Nossa, que imagem poderosa! O que está nos devorando. A preocupação vira um ácido interno, literalmente. A gente pensa no estresse como algo abstrato na cabeça, mas essa frase coloca o problema dentro do nosso estômago, nos corroendo. E não para por aí. As fontes que Carnegie reuniu já naquela época apontavam para conexão direta com doenças cardíacas e pressão alta. Há um dado no livro que, mesmo sendo antigo, ainda choca. 1/3 dos executivos sofria de problemas do coração, úlceras ou pressão alta antes dos 45 anos. É o que a gente pode chamar de a doença do sucesso. Eles pagavam um preço biológico altíssimo por suas conquistas. É um paradoxo terrível, não é? A gente se preocupa para ter sucesso, para construir segurança, para ter uma vida melhor. E no processo a gente destrói a saúde, que é a base para aproveitar qualquer uma dessas coisas. A preocupação vira um veneno de ação lenta que a gente mesmo se administra todos os dias. E falando em coisas que nos corroem por dentro, existe um tipo específico de preocupação que é particularmente inútil e destrutivo, a que se volta pro passado. Aquela mania de ficar remoendo erros, repassando conversas na cabeça, se culpando por decisões que não podem mais ser mudadas. Ah, essa eu conheço bem. É o replay mental da culpa. A gente fica passando a mesma cena na cabeça esperando um resultado diferente. Como Carnegie nos ajuda a quebrar esse ciclo? Ele usa uma das analogias mais brilhantes e simples de todo o livro, de um autor chamado Fred Fuller Shedd. O conceito é: não tente serrar serragem. Serrar serragem? Imagina a cena. Você vai a uma marcenaria, pega uma serra e se aproxima de um monte de serragem, aquele pó de madeira que já foi processado. E então você começa a tentar serrar aquilo. É um esforço completamente inútil que não gera nada, não transforma nada, só te deixa cansado. Que imagem perfeita. É exatamente isso. É ridículo na prática, mas é o que a gente faz na nossa mente o tempo todo. A coisa já aconteceu, a madeira já foi serrada, e a gente fica lá insistindo em passar a serra de novo e de novo. É um gasto de energia monumental e sem nenhum propósito. O passado já foi. Ficar se preocupando com ele é literalmente serrar a serragem. Mas a gente insiste, muitas vezes por um desejo equivocado de consertar o que aconteceu, só que o conserto acontece só na nossa imaginação, enquanto o desgaste é real. Ok. A analogia é genial para mostrar a inutilidade do ato. Mas o hábito de remoer é muito forte, quase um vício. Como a gente consegue, na prática, largar a serra? A sugestão é um processo de 2 etapas. Primeiro, usar o passado de forma construtiva uma única vez. Analise o erro friamente, sem a carga emocional da culpa. Pergunte-se: o que eu posso aprender com isso para não repetir no futuro? Extraia a lição, o aprendizado. É a única coisa de valor que a serragem pode te oferecer. E a segunda etapa? É a mais difícil. Tomar a decisão consciente de esquecer o erro em si, mantendo apenas a lição. E usar a própria analogia como um gatilho mental. No momento em que você se pegar repassando o erro de novo, diga a si mesmo: opa, tô serrando serragem, é inútil, hora de parar. Com o tempo, esse gatilho ajuda a quebrar o padrão automático da ruminação. Então, recapitulando essas receitas poderosas que o Douglas Moraes selecionou pra gente, primeiro, a ideia de viver em compartimentos diários, de fechar as portas para o ontem e o amanhã e focar toda a nossa energia no hoje. É a base de tudo. Depois, para os momentos de crise aguda, a fórmula mágica do engenheiro Carrier. Entender qual é o pior cenário, aceitá-lo para encontrar o chão e, a partir dessa calma, começar a melhorar a situação. É a sua ferramenta de emergência. Em seguida, o alerta brutal, mas necessário sobre o custo físico da preocupação. Entender que ela não é só um desconforto mental, mas um veneno que ataca nosso corpo, causando úlceras, problemas de coração. É a motivação para a gente levar isso a sério. E, por fim, a imagem inesquecível de não serrar serragem. Aprender a lição com o passado, sim, mas depois deixá-lo ir,
para não gastar nossa preciosa energia em algo que não pode mais ser mudado. E o mais incrível é que estas são apenas algumas das ferramentas práticas que o livro oferece. Para quem sentiu que essas ideias ressoaram e quer um guia completo para aplicá-las, vale muito a pena lembrar. Todo esse trabalho de curadoria, de transformar a teoria em prática, foi feito pelo Douglas Moraes e está disponível no portal Mentalidade Consciente. É uma chance de ter um método organizado para, de fato, transformar nossa relação com a ansiedade. E para terminar, eu gostaria de deixar uma última reflexão. O livro de Carnegie foi escrito há quase 80 anos. O mundo mudou de formas que ele nem poderia imaginar, mas as preocupações humanas fundamentais, saúde, dinheiro, relacionamentos, o futuro, continuam exatamente as mesmas. A grande pergunta que fica é: sabendo que essas técnicas funcionam, que elas resistiram ao teste do tempo por décadas, o que nos impede de aplicá-las hoje, agora? Qual é a serragem que a gente continua serrando, mesmo sabendo que é inútil?